Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas falaram com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-te de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos, seguidores dos profetas que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram: obrigado, irmão. Sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não te fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram e os dois atravessaram sobre a terra seca. Assim atravessaram. Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, a porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil, todavia, se me vires quando eu for levado na tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecer, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai. Tu fostes com o carro de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à mar do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamou: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Amém? Só até aqui. Curva a tua cabeça, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos revelar o profundo, oculto e escondido desta palavra. Fala conosco nesta noite, desvenda o teu querer e o teu mistério. Tu és um Deus fiel, um Deus que fala, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença santa esteja neste lugar. Desde já eu repreendo todo pensamento contrário. Pai amado, toda tentativa do inimigo de atrapalhar, Senhor, este culto, seja frustrada na autoridade que há no teu nome. Acampa os teus anjos nesse lugar e dê ordem aos teus anjos a respeito desse povo e dessa igreja, Pai. Todo pensamento cativo, Senhor, é o reino das trevas, Pai. Que esse pensamento seja liberto agora e cativa a tua obediência. Abre os olhos da tua igreja para que eles possam ouvir. Abra os ouvidos espirituais para que eles possam ouvir, quebrando os corações, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor ministrou essa palavra hoje de manhã no meu coração, quando o pastor Adervan pediu para mim estar trazendo a palavra. E o Senhor falou assim para mim: o pedido de Eliseu. O pedido de Eliseu. Aí eu vim ler essa palavra e o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, que eu quero transmitir para você nessa noite. Amém? Primeiramente, como era o pedido de Eliseu? Porque o que Deus falou para mim
foi a maneira como Eliseu pediu. Nós conhecemos essa história é quando Elias é levado pelos carros e cavalos de fogo, e Eliseu assume o lugar de Elias. Mas o contexto dessa história e todo o histórico dela, para que vocês entendam, ela começou antes. Essa história entre Elias e Eliseu se começa aproximadamente 10 anos atrás desse episódio. Esse episódio aqui aconteceu quando Elias foi levado ao céu. Mas 10 anos atrás, quando Elias desce do Monte Horebe, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele estava sobrecarregado, quando ele estava entristecido e se sentindo solitário, Deus fala para ele ir até Eliseu e ungir Eliseu para ser profeta em lugar dele. Só que quando ele vai até Eliseu e joga a capa em Eliseu e chama Eliseu para um ministério profético, na hora Eliseu já deixa tudo. A palavra diz que Eliseu tinha 12 parelhos de boi, ou seja, ele tinha 24 boi, que ele trabalhava arando a terra com aqueles boi. Eles tinham equipamento de arar e eles também tinham boi. Mas se você for ler o contexto e for estudar no profundo, essa época era uma época de fome extrema em Israel. Então, subentende-se que Eliseu era uma pessoa de posses, era uma pessoa que tinha condições financeiras. A família de Eliseu não era uma família que estava passando necessidade naquele momento, embora todo o povo de Israel estava numa fome. Era uma época de crise econômica, de crise financeira em Israel e de uma apostasia no povo de Israel. Era uma época de esfriamento espiritual, essa época aqui, a época que as pessoas seguiam os outros deuses. Essa época aqui era um pouco antes da época que Elias vai no monte e vocês sabem, ele ora e cai fogo do céu e ele mata ali os profetas de Baal. Isso foi 10 anos antes dessa passagem. Mas o ministério de Elias, quando ele chama Eliseu, e o pedido de Eliseu, que o Senhor começou a falar comigo, por que Eliseu pediu isso? Por que Eliseu pediu a unção dobrada? Por que ele pediu e por que Deus atendeu? São duas perguntas. Então nós vamos começar a falar por que ele pediu. Ele pediu porque quando Elias chama ele para o ministério profético, Eliseu, ele começa a fazer, a primeira característica de Eliseu foi que ele deixa tudo para trás e segue o chamado no momento do chamado. Ele não põe empecilho nenhum sobre a obra de Deus. Quando Elias chama ele, ele fala assim, peraí, que eu vou pegar esse gado aqui que eu usava, eu vou pegar esse arado, queimou, fez uma fogueira, fez um churrasco, deu para o povo que trabalhava com ele e partiu seguindo Elias. Sabe o que significa isso? A riqueza que a família de Eliseu tinha não prendeu ele. Tudo que ele poderia produzir, ganhar e ter na vida material, não prendeu ele. Eliseu podia falar assim, não, mas eu sou jovem, espero eu ter uma família. A Bíblia não diz se ele tinha família, se ele tinha filhos, a Bíblia não relata. Mas ele podia falar assim, não, espera, eu só vou construir uma casa primeiro, espero eu ficar mais velho, espero eu ter uma renda para me manter, para mim não precisar viver de doações. Eliseu não falou nada disso. Eliseu largou tudo para trás e entendeu que aquele que estava chamando ele era suficiente e poderoso para sustentar ele. Aquele que estava chamando ele era poderoso para proteger ele, não precisava de casa para proteger. Aquele que chamou ele era poderoso para vestir ele. Essa renúncia de Eliseu já foi um ponto positivo para que Deus respondesse esse pedido dele. Amém? A segunda característica de Eliseu, para conseguir que esse pedido fosse atendido de uma unção dobrada. A segunda característica dele é que ele insistiu em ficar ao lado de Elias. Elias por 4 vezes falou para Eliseu, fica aqui Eliseu, que eu vou ali em Gilgal, fica aqui que eu vou em Betel, fica aqui que eu vou em Jericó, fica aqui que eu vou no Jordão. E ele insistiu. Sabe o que eu vejo aqui? Muitas orações nossas não são respondidas e atendidas porque nós desistimos no meio do caminho. Hoje nós oramos, amanhã nós oramos, mas parece que está tão longe daquilo acontecer que eu paro de orar e paro de acreditar. A perseverança na oração é a chave para que essa oração seja atendida. Eliseu perseverou junto de Elias. E ele perseverou, ele andava como Elias, como um filho serve a um pai, a palavra diz. Quando Elias chama Eliseu,
Elias chama ele e o Senhor prepara Eliseu para que ele fosse um filho para Elias. Ele fosse um companheiro para Elias, ele fosse ali uma alegria para Elias, ele fosse alguém que ajudasse, mas não só que ajudasse, mas alguém que fosse um companheiro de Elias. E Eliseu conseguiu fazer isso. Eliseu, aquilo que ele foi chamado para fazer, ele conseguiu fazer. Sabe por quê? Ele tinha humildade para fazer. Quando Deus chama Eliseu e fala para ele, você será profeta no lugar de Elias. Elias fala para ele, Eliseu, você será profeta em meu lugar. Mas não seria assim, hoje Elias era profeta, amanhã Eliseu era profeta. Não, existia toda uma trajetória. E muitas vezes nessa trajetória da chamada do Senhor até no cumprimento das promessas é onde muitas pessoas se desviam da promessa. Nessa trajetória entre o Senhor te chamar para algo e aquele algo acontecer e você toma posse daquele, essa trajetória pode durar muitos anos. E nessa quantidade de anos o que nos resta saber é se nós vamos insistir. Ele insistiu em ficar como? Do lado de Elias, porque Elias representava a presença do Senhor. Nós sabemos que nessa época era a época do tempo da lei, então não estava na graça, o Espírito Santo não estava sobre a terra. O Espírito do Senhor vinha sobre algumas pessoas e Elias era profeta do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Elias. Eliseu percebeu. E quando eu percebo isso, irmãos, ele ficou grudado em Elias, amém? Ele ficou andando ao passo de Elias. Quando Jesus estava na terra, nós sabemos, ele escolhe os 12 discípulos. E por 3 anos esse discípulo anda com Jesus o tempo todo. Dorme aonde Jesus dorme, come aonde Jesus come, porque eles são discípulos. Discípulo é uma pessoa que aceita ser ensinada. Discípulo é uma pessoa que tem humildade suficiente para entender que hoje ela não é mestre, hoje ainda ela é discípulo. Uma das características que eu vejo sobre a vida de Eliseu, primeiro, que ele soube pedir, ele pediu com ousadia. Segundo, ele insistiu e perseverou naquilo que ele queria. Ele insistiu e perseverou no chamado de Deus sobre a vida dele. O livro de Salmos, capítulo 2, fala assim, capítulo 2, Salmos 2, fala assim, pede e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como tua propriedade. Por que muitas vezes nós ficamos na dúvida de pedir? Por que muitas vezes a pessoa tem medo de pedir para Deus? Por que muitas vezes a pessoa pede pouco se ela poderia pedir mais? O pedido que Eliseu fez é um pedido muito ousado. Como que ele pede uma unção dobrada de Elias? E Elias fala, coisa difícil você me pediu. Por que era difícil? Como Elias dá uma unção que ele não tinha? Ele tinha unção, mas Eliseu estava falando para ele, eu quero o dobro do que você tem. Ele não tinha o dobro, ele tinha um tanto de unção, mas Eliseu queria o dobro. Mas como que Elias ia dar uma coisa que ele não tinha? Sabe o que eu vejo aqui? Às vezes nós olhamos no natural e nós pensamos assim, eu não posso pedir isso para Deus, porque isso não existe. Eu nunca vi. Da onde Eliseu tirou essa ideia? Da onde ele tirou? Sabe da onde? Essa ideia veio do coração de Deus. Deus necessitava essa unção sobre a vida de Eliseu. Então por que você não pede o que você necessita para o seu ministério? Se você necessita de unção, peça unção. Necessita de poder? Pede poder. Necessita de sabedoria? Pede sabedoria. Necessita de um dom para louvar? Pede o dom. Necessita da voz afinada? Pede. O Senhor está falando aqui, pede, eu te darei as nações por herança. Mateus 7 diz assim, pede e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe abre. E qual será o filho que o pai, qual será o filho? O pai que o filho vai pedir pão e o pai vai dar pedra, não é isso que diz a palavra? Que o filho vai pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. Então Deus fala, vocês que são pais, que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos, ainda mais eu, que sou um pai bom. Deus quer nos dar coisas boas. Resta saber se você quer receber. Amém? Porque se você quiser receber, você pede. Ana insistiu na oração.
No livro de 1 Samuel fala de Ana, mãe de Samuel, que de ano em ano ela subia ao templo. E de ano em ano ela insistia na mesma oração. Ela batia na mesma tecla, que ela queria filhos. Ana não tinha filhos. Ana insistiu. Ela orou 1 ano, ela orou 2 anos, ela orou 3 anos. Por vários anos Ana orava. 1 ano o Senhor respondeu. Mas por que o Senhor respondeu? Porque naquele ano ela não só pediu, mas ela fez um voto para o Senhor. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu te darei para ser no templo, para ser um sacerdote. O Senhor precisava de um sacerdote, porque a família de Eli, os filhos de Eli eram rebeldes. O Senhor teria que exterminar aquela geração, começar um novo sacerdócio. O Senhor precisava. Sabe quando a minha oração é respondida? Quando a minha oração está em concordância com o que Deus quer. Às vezes eu peço algo que Deus não quer para a minha vida. Às vezes eu estou pedindo algo que não agrada o coração de Deus. Às vezes eu estou pedindo algo que vai atrapalhar meu ministério. Às vezes eu estou pedindo algo que vai atrapalhar meu casamento. Às vezes eu estou pedindo algo que vai atrapalhar a criação dos meus filhos. Então, quando a minha oração, ela vai ao encontro do coração de Deus, a oração é respondida. Então, aqui, o pedido de Eliseu, quando ele pede uma unção dobrada, vai em concordância com o que Deus precisava. Deus precisava de um homem cheio da unção. Deus precisava, numa época de crise econômica, numa época de fome, numa época de apostasia espiritual. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é um esfriamento espiritual. Hoje não está muito diferente o mundo, não. O mundo está frio espiritualmente. As pessoas que é crente vêm na igreja e elas creem em Deus. Mas quem está no mundo está completamente frio. Ela não crê em nada mais. Né? Muito antigamente, quando nós vimos, as pessoas ainda tinham uma determinada fé. Elas ainda criavam o filho falando assim: ó, não faz isso não que é pecado, não faz isso não que Deus não gosta. Hoje acabou. Quem é crente, crê em Deus. Quem não é, não crê mais. Nós vemos que as pessoas estão no nível de iniquidade. O mundo está no nível de iniquidade. E isso é real. Nós vemos pelas novelas, nós vemos pela internet, pelos filmes, por tudo. Pelos vídeos que correm, pelas palavras, pela juventude. Hoje eu fui buscar a Carol lá que está tirando a habilitação. Olhei para o jovem e falei: Carol, o mundo está perdido mesmo. Foi saindo os jovens assim. Falei: Carol, tá um povo estranho, né? Mas está uma geração estranha, não está? Está estranha, porque não se posiciona da maneira que Deus é, porque está totalmente fora da palavra, não é? Amém? Então Eliseu, ele insistiu, a oração dele foi atendida, porque ele teve perseverança, amém? A história da mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada, quando ela viu Jesus passar, ela vai até Jesus e fala: Jesus, liberta minha filha. E Jesus fala para ela assim: eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, ela insiste com Jesus. Ele fala assim: é lícito eu tirar da boca dos meus filhos e dar aos cachorrinhos? Aí ela fala: Senhor, liberta minha filha. Ela insiste. Aí ele fala assim: pela tua fé. Ela falou: mas até os cachorrinhos comem das mesas, das migalhas que sobram do Senhor. Ele fala assim: pela tua fé, a tua filha está liberta. Nós temos que insistir. Nós temos que nos humilhar aos pés do Senhor. Não é nos humilhar ao pé do homem, não é nos humilhar ao pé do gerente, não é nos humilhar ao pé de uma pessoa, ao pé do seu marido, ao pé da sua esposa. É se humilhar aos pés do mestre. É se humilhar aos pés daquele que pode mudar a nossa história. Amém? Porque ele muda. Não desista da oração que você está fazendo. Não desista. Quando tudo parece que não vai acontecer, aqui Eliseu parecia que não ia acontecer, né? Porque Elias falava assim: não, fica aí, Eliseu, deixa que eu vou só. E todo mundo sabia que Elias ia ser levado pelo Senhor, porque havia uma profecia que Elias não ia ter a morte, ele ia ser levado pelo Senhor. Então, aonde eles passavam, os profetas falavam assim: o seu mestre vai ser tirado de você. Ele falava: eu sei, fica quieto. Aí outro falava: o seu mestre vai ser tirado de você. Sabe o que é isso? É insistência naquilo que você quer. Insista mais um pouco, amém? Não desista fácil. Não desista na primeira barreira. Não desista no primeiro não. Não desista no primeiro problema. Não desista na primeira palavra de afronta. Não desista. Insista, porque Deus é contigo. Amém?
Amém? Agora a pergunta é, por que Deus atendeu esse pedido de Eliseu? E hoje eu fiquei perguntando para Deus, por que o Senhor atendeu o pedido de Eliseu? Pedir unção dobrada, eu já vi muita gente pedir, mas receber, nós queremos saber como se recebe. E eu fiz a pergunta para Deus. Aí Deus falou para mim, primeiro porque ele abandonou tudo e seguiu o meu chamado. Nada prendeu ele. Segundo, ele teve humildade. E o Senhor me deu uma palavra, ele falou assim, ele foi discípulo. Quando ele fala aqui, ó, no 12, Eliseu gritou, Abba, meu mestre, meu pai. Eliseu tinha algo que agradava muito o coração de Deus. Eliseu soube ser um discípulo. E o Senhor falou comigo hoje quando eu estava preparando uma palavra. Quem não consegue ser discípulo jamais chegará a ser mestre. Quem não consegue ser discipulado, quem não consegue obedecer liderança, quem não consegue crescer obedecendo ordem, quem não consegue ser ministrado, quem não aceita ser disciplinado, jamais chegará a ser líder. Eliseu só chegou a ser profeta e assumiu o cargo dele porque Eliseu tinha humildade. Se nós estamos hoje dentro da igreja e você fala assim, não, eu não venho no trabalho de mulheres não, sabe por quê? Quando eu liderar, aí eu vou, porque daí eu faço do jeito que eu quero. Você nunca vai chegar à liderança, porque você tem que começar a ser discípulo. Quando você diz assim, ó, não, eu só vou louvar se eu estiver na frente do louvor. Porque eu que gosto de estar na frente, porque eu tenho que escolher minhas músicas. Se não for para me ser líder, eu não vou ajudar. Então você nunca vai chegar a ser líder. Porque quem não serve para ser discípulo, nunca vai ser mestre. Se você fala assim, não, eu quero ser pastor, mas eu não quero ser obreiro não. Eu não quero limpar a igreja, eu não quero ser lá embaixo. Eu quero já ser pastor. Você nunca vai ser pastor. Porque quem não serve no começo das pequenas coisas, jamais chegará sobre o alto. Nós temos que aprender que a igreja é lugar de servir. Eliseu, a palavra diz que Eliseu deitava água sobre a mão de Elias. Você sabe o que significa isso? É que Eliseu fazia o papel de escravo com Elias. Eliseu se comportava como se ele fosse um escravo, porque os escravos é que trazia água para lavar as mãos dos mestres, dos senhores. Eliseu por 10 anos serviu Elias, por isso ele recebeu a unção dobrada. Mas tem crente que quer a unção dobrada, mas não quer servir ninguém. Jamais vai ter a unção dobrada. A unção dobrada tem um preço. E o preço é acertar ser discípulo. Quando eu aceito ser discípulo, eu chego a ser um mestre um dia. Mas quando eu não aceito ser discípulo, jamais eu serei um mestre. Isso é bíblico, isso está falando. Então o que agradou a Deus foi a renúncia total de Eliseu no começo da carreira. Abandonou tudo e seguiu a Cristo, seguiu ao Senhor, confiando que Deus daria tudo para ele. Eliseu foi humilde servindo a Elias. Mas Eliseu não servia com um coração maligno. Eliseu não servia assim, não, eu vou fazer isso aqui para ele, porque eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, eu nunca vou ser profeta. Não, Eliseu amava Elias, é muito diferente. Eliseu honrava Elias como se ele fosse o próprio pai dele. Porque você sabe o que significa unção dobrada? Isso aqui era um direito de herança. Na lei dizia que o filho mais velho e primogênito tinha direito a uma herança dobrada, uma herança material. Então Eliseu joga isso na vida espiritual. E ele fala assim, não quero a sua herança. Eu não quero nada seu, Elias. Não quero seu dinheiro, não quero casa, não quero nada seu. Mas eu quero uma herança espiritual para mim. Eu quero uma herança, eu quero essa unção dobrada que você tem. Mas Eliseu nunca esperou Elias dormir para roubar a capa de Elias. Eliseu nunca aproveitou o momento que Elias estava assim, entristecido e falava, não, Elias, traga logo esse cargo seu aí. Você já está velho, Elias. Traga esse cargo seu, deixa o pessoal mais jovem fazer a obra. Não, Eliseu esperou o lugar dele. E por isso ele recebeu uma unção dobrada. Quer unção dobrada? Espera. Porque a unção, quando a capa é roubada, ela não vem com unção. A capa tem que cair por Deus na sua mão. O ministério que Deus tem que cair por Deus na sua mão. A sua hora de você desenvolver o ministério tem que ser por Deus. Tudo está no tempo de Deus. Ninguém rouba nada de ninguém.
Porque Deus tem um momento certo para todas as coisas. Eliseu entendia isso. Isso foi o ponto-chave dele receber unção dobrada. Então nós que gostamos de pedir unção dobrada, nós temos que entender que primeiro nós temos que servir. Primeiro nós temos que ajudar aquele que é profeta hoje. Aquele que está precisando de uma ajuda. Então Eliseu, ele soube fazer isso, amém? E ele recebeu a porção dobrada. Outra característica de Eliseu, ele era um homem santo. Tanto que no 2 Reis, capítulo 4, a passagem da sunamita, o que ela fala? Ela fala para o marido dela assim: marido, vejo que este homem que passa por nossa cidade é um santo homem de Deus. Vamos preparar uma comida para ele? Prepara uma comida. Aí sempre quando ele passava por Sunem, a sunamita falava: vem comer na minha casa. Não é isso que diz a passagem? Depois de um determinado tempo, eles constroem até um quarto para ele. Sabe por quê? Porque ele era santo. Não adianta eu renunciar a tudo, não adianta eu servir as pessoas para receber a unção dobrada. Eu preciso ter santidade. Porque a unção requer santidade. Eliseu era santo. Todos reconheciam Eliseu como profeta. Os reis reconheciam, os comandantes do exército reconheciam, as mulheres reconheciam, os outros discípulos reconheciam Eliseu como profeta. Por que eu sei disso? Porque na passagem de sunamita, Eliseu fala assim para a sunamita: o que você quer que eu peço perante o rei para você? Para te retribuir por tudo que você tem feito para mim. Ou o comandante do exército. Porque ele era um homem que tinha livre acesso aos palácios. Sabe por quê? Porque ele era santo. E sobre a vida dele tinha sim uma unção dobrada e diferenciada. Elias fez 16 milagres. Eliseu fez 32 milagres. Ele fez 32 milagres e Elias fez 16 milagres. Alguns teólogos falam que Eliseu, depende do que eles consideram como milagre. Uns falam que Elias fez 8, Eliseu fez 16, mas aí depende do contexto que eles falam. Um milagre que um dos teólogos fala é que o Elias ser levado num carro, num redemoinho, seria um dos milagres de Elias. Então, nós sabemos, e os milagres que Eliseu fez, teve milagres que foram estrondosos, ao dobro dos milagres de Elias. Então, nós sabemos o que nós queremos pedir. E resta saber se nós estamos nos preparando para chegar ao ponto de quando Jesus falar para nós, igual Elias falou para Eliseu: o que queres que eu te faça? O que queres? Ele estava com o pedido na ponta da língua. E será que você, se Jesus perguntar hoje para você: o que queres que ele te faça? Você sabe o que é que você quer pedir? Então pensa. Programe a sua vida, para que a sua vida seja como a de Eliseu. Aqui ele andava lado a lado com Elias. Hoje nós temos que andar lado a lado com Jesus. Se nós estivermos lado a lado com Jesus, andando com Jesus no trabalho, andando com Jesus na nossa casa, andando com Jesus na nossa igreja, o que vai acontecer? Um dia você vai chegar no ponto de Jesus falar: pede agora o que você quer. Porque você tem me servido da minha maneira. Você tem me servido da maneira que me agrada. Agora você pede. E aí você vai pedir. E Deus vai te dar. Amém? Eliseu esperou chegar o momento certo. Ele esperou com perseverança no Senhor chegar o momento certo. Mas para isso ele se consagrou durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo ele se posicionou como servo. Durante todo esse tempo ele ajudou Elias. Durante todo esse tempo ele foi como um filho para Elias. Amém? E quando Elias quando Elias é levado nos carros, fala que Eliseu, ele rasga suas roupas e chora. Porque ele amava Elias. Ele não estava interessado no cargo de Elias. Ele não interessava em cargo. Sabe por quê? Quem tem unção não precisa de cargo. A unção diz quem eu sou. A unção diz quem você é. Não adianta cargo para dizer quem é você. A unção de Deus sobre as nossas vidas diz quem nós somos. Amém? A unção é que caracteriza uma pessoa. Se a pessoa tem uma unção de profeta, pode se levantar todo mundo para falar: ela não é profeta, mas a unção diz que ela é profeta, porque ela profetiza. A unção
não diz quem nós somos. Por isso que Eliseu não pediu cargo, por isso que Eliseu não pediu contato, por isso que Eliseu não pediu casa, Eliseu não pediu dinheiro, Eliseu pediu unção. Porque quem tem unção não precisa de mais nada. A unção é a presença de Deus sobre as nossas vidas. E quem carrega a presença, as portas se abrem. Quem carrega a presença, tudo aquilo que nós necessitamos vem na palma da nossa mão. Porque a Bíblia diz que nós não andamos atrás de bênção, mas elas correrão atrás de nós. Quem tem a presença de Deus marcante sobre a vida da pessoa, não precisa de mais nada. Então, não, olha bem o que você vai pedir. Quando Deus fala para Salomão, o que você quer, Salomão? Salomão pede sabedoria, uma coisa que agradou o coração de Deus. Porque era necessário, porque Salomão ia construir o templo. Era necessário uma sabedoria diferenciada. Mas Deus falou para Salomão, eu vou te dar sabedoria e riqueza e poder e paz para você trabalhar. Deus se agradou do pedido dele. Então que você ore a Deus. Hoje nós somos um culto de oração. Que você venha orando a Deus e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque depende do que Deus quer de mim, depende do que eu vou pedir para Deus. Porque depende do que Deus tem na minha vida, do que Ele deseja que eu desenvolva nessa terra, vai depender do que eu vou pedir para Ele. De repente Deus quer que você louve, então você tem que pedir o quê? Unção para louvar, a voz afinada. Mas de repente Deus quer que você pregue, então você tem que pedir o quê? Sabedoria para entender as escrituras. Então nós temos que entender qual é o nosso chamado. Eliseu entendeu que ele era profeta, e profeta precisa de unção. Amém?